Olá, gente, tudo bom com vocês? Que nem eu tinha comentado na aula de propriedades de potenciação, que eu resolvi os 4 exercícios com vocês, estou aqui para isso. Então, aqui, no primeiro, ele fala o seguinte, peguei da SES Gran Rio de 94. O número de algarismos do produto 5 elevado a 17 vezes 4 a nona é igual a... Então, ele não pede o valor, e sim o número de algarismos. Então, vou deixar aqui. Vamos lá. Então, se eu tenho 5 elevado a 17 vezes 4 a nona. Posso lembrar que 4 é o quê? É 2 ao quadrado. Então, ficaria 5 a 17 vezes 2 ao quadrado elevado a nona. Que daria 5 elevado a 17 vezes... E aqui eu uso aquela propriedade multiplicativa, que 2 vezes 9 é 18. E novamente vou usar uma propriedade inversa. Aqui, ó, eu posso falar que 18 é 17 mais 1. Por que eu estou usando 17 mais 1 em vez de 18? Porque aqui já tem um 17, aí eu deixo eles iguais. Então, fica 2 elevado a 17... 5 elevado a 17 vezes 2 elevado a 17 vezes 2 a primeira, usando a propriedade da soma, que era uma multiplicação. Só que os dois estão elevados a 17. Então, eu posso pensar em 5 vezes 2, tudo elevado a 17 vezes 2. 5 vezes 2 é 10, elevado a 17 vezes 2. Mas espera aí. Ele perguntava o número de algarismos. Então, quando eu elevo um número a 17, o 10 a 17, vai ser o quê? Vai ser 1 com 17 zeros, certo? Se eu multiplicar por 2, isso tudo vezes 2 vai dar 2, e daí 1 vezes 2, 2. 2 vezes 0, 2 vezes 0, 2 vezes 0, tudo vai dar 0 também desse lado. Aqui 17 zeros. Ou seja, qual é o número total de algarismos que eu tenho? Eu tenho um total de 18 algarismos. 1 com 2 e mais 17 zeros. Então, 18 algarismos. Resultando, então, na letra B. Tá aí a resolução aí para vocês. Ok? Vamos para o segundo exercício. Eu peguei aqui da CPCAR de 2003. Não sei se dá para ver direito aí, mas eu vou lendo. Escolha a alternativa falsa. Então, ele deu aqui. 1 sobre raiz cúbica de 4 mais 2 raiz de 2 vezes raiz cúbica de 4 menos 2 raiz de 2 igual a 2 menos 1. Então, primeira coisa, eu vou multiplicar para ver se realmente eu chego no 2 elevado a menos 1. Então, estava 1 sobre raiz cúbica de 4 mais 2 raiz de 2, vezes raiz cúbica de 4 menos 2 raiz de 2. Ele falava que era igual a 2 elevado a menos 1. Vamos ver se isso confirma. Bom, como tudo, eu tenho uma multiplicação, tudo elevado a raiz cúbica, então eu posso pensar que é 1 sobre, tudo é raiz cúbica, como se eu tivesse colocado em evidência, 4 mais 2 raiz de 2, vezes 4 menos 2 raiz de 2. Ok? Continuando com 1 no numerador, raiz cúbica, só que aqui eu vou ter um produto em que o primeiro termo é igual e o segundo termo apenas muda o sinal. Então, cai naquela coisa, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Um dos produtos notáveis. Então, fica 1 sobre raiz cúbica, 4 ao quadrado é 16, menos 2 ao quadrado é 4, vezes, e raiz de 2 ao quadrado, eu posso cortar a raiz com 2, que dá 2.
Então, fica 1 sobre raiz cúbica de 16 menos 4 vezes 2 é 8. 1 sobre raiz cúbica de 8. E quanto que é a raiz cúbica de 8? Raiz cúbica de 8 é o próprio 2. Então, fica 1 sobre 2. Se eu jogar ele para cima, ele fica com expoente negativo, porque está 2 a primeira. Ou seja, na alternativa A, ela é verdadeira. Só que ele perguntava a alternativa falsa. Vamos voltar aqui para vocês verem. Então, eu vou fazer a letra B. Na letra B, ele fala 0,3333 vezes raiz cúbica da raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 9, tudo elevado ao cubo, sobre 3 elevado a meio, igual 3 elevado a menos meio. Uma complicação. Então, eu vou colocar aqui 0,333, etc., vezes raiz cúbica, parênteses, raiz cúbica da raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 9, sobre 3 e 3 elevado a meio. Isso tudo tem que dar 3 elevado a menos meio. Se a gente for ver bem, isso tudo tem que dar 1, porque essa parte é até igual a essa com o sinal trocado. Quando ela passa para cima, fica negativo. Então, vamos ver se a gente chega nisso. 0,3333 é 1/3. Então, ficaria 1/3 vezes. Aqui, ó, raiz cúbica elevado ao cubo. Poderia cortar raiz cúbica com cubo. Da raiz de 3 vezes. E a raiz de 9, raiz quadrada de 9 é o próprio 3. Sobre 3 elevado a meio. Vamos ver se a gente chega no 3 elevado a menos meio. Raiz quadrada de 3 vezes 3, 3 vezes 3 é 9. E raiz quadrada de 9 é o próprio 3. Então, fica 1/3 vezes 3 sobre 3 elevado a meio. E aqui, o que acontece? 1/3 vezes 3, eu posso simplificar 3 com 3, sobra 1. Então, daria 1 sobre 3 elevado a meio, que é exatamente o 3 elevado a menos meio. Porque quando eu passo ele para cima, o meu sinal inverte. Então, na letra B também está correta. Vamos para a letra C. Então, na letra C ele coloca, dá para ver aí? Então, na letra C, 0,03 vezes 10 elevado a menos 30 mais 0,3 vezes 10 a menos 31 sobre 30 vezes 10 a menos 32 igual a 1/5. Vamos ver se bate. Bom, a grande jogada é pensar nos 10, certo? Porque, ó, quantas casas decimais eles têm. Aqui 30, 31, 32. Então, vou tentar deixar de um jeito que todos deem para cortar. Então, como todos também têm 3, eu vou colocar o 3 em evidência. Então, 3 vezes 10 a menos. Aqui, ó, eu ganhei 2 casas para chegar no 3. Então, ali eu tenho que perder 2. Mas eu já estou perdendo 30. Se eu perder 2, fica perdendo 32. Mas, aqui mesma coisa. Vou ganhar uma casa só. E ali eu perco uma só. Já estava perdendo 31. Se eu perder mais um, eu fico perdendo 32. Aqui tem 30. Então, ficaria 3 vezes 10 a menos 31. Certo? Porque aqui eu diminuí. Então, lá eu aumento. Aqui fica 6 vezes 10 a menos 32. Eu posso somar o 3 com 3, porque os dois 10 estão na mesma potência. E aqui fica 3 vezes 10 a menos 31. 6 dividido por 3 dá 2. E no caso do 10 fica menos 32 menos 31. A parte da divisão. Bases iguais, subtrai expoente. Então, conservei o de cima e subtraí o de baixo. Ficando 2 vezes...
Aqui vai ficar menos 32 mais 31. Então, fica 10 elevado a menos 1. E 10 a menos 1 é como se eu tivesse o 10 no denominador. Lembra que o sinal de negativo inverte. E 2 sobre 10 dá para simplificar por 2, que fica 1 sobre 5. O que dava igual ao que ele pedia, que era 1/5. Então, essa também está ok. Então, provavelmente a alternativa falsa seja D, mas vamos conferir. Então, na alternativa D, ele me dava, vou colocar aqui de caneta vermelha, 2 elevado a menos 1, mais 2 elevado a menos meio, tudo elevado a menos 2, igual 12 raiz de 2 menos 8. Vamos lá. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou passar o 2 a menos meio em evidência. Como assim? O menos 1 não era menos meio, menos meio? Deixa eu ver, vocês não estavam vendo, né? Desculpa. Então, o menos 1 era menos meio, menos meio. Então, eu vou colocar o 2 a menos meio em evidência. Aqui, nesse primeiro, sobra menos meio. No segundo, só sobra 1. Tudo elevado a menos 2. Igual a 12 raiz de 2 menos 8. Certo? Tá ok. Aí, agora, eu vou ter que inverter a fração por esse menos tá no expoente. Então, ficaria 1 sobre 2 elevado a menos meio, vezes 2 elevado a menos meio, mais 1. Tudo ao quadrado. Mudo o sinal, porque eu inverti. Igual 12 raiz de 2 menos 8. Bom, feito isso, vou elevar ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 2 menos meio elevado a 2, ficaria 2 menos meio, vezes 2, entre parênteses. Agora, é um produto notável, porque é uma soma. Então, é 2 menos meio ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que era 1. Fechou? 12 raiz de 2 menos 8. Bom, nessa primeira parte, posso cancelar o de baixo com o de baixo, fica 2 elevado a menos 1. Vezes, abre colchetes, aqui a mesma coisa, ó, fica só 2 a menos 1. Mais 2 tá a primeira. Então, são mesma base, conserva a base, somos expoentes. Ficaria 1 menos meio, dá meio. Mais 1, porque 1 ao quadrado é 1. Igual 12 raiz de 2 menos 8. Bom, como que ficou isso? Aqui eu tenho que fazer a distributiva. Fica aí. Então, como que ficaria? Nós teríamos... Deixa eu acertar aqui. Desculpa, gente, mas vamos lá. Então, o 1 continua em cima. 2 menos 1 vezes 2 menos 1, conserva a base e somos expoentes. Então, menos 2. Aqui, mesma coisa, mais 2 a menos 1 vezes 2 a meio. Conservo 2 e somos expoentes. Menos 1 mais meio, menos meio. E ali, mais 2 elevado a menos 1. Igual 12 raiz de 2 menos 8. Então, como que eu posso colocar isso? Vamos lá. Posso colocar, vou pegar o menor valor deles e colocar em evidência, que é o menos meio. Então, desculpa, o menor valor é o menos 2. Menos 2. Aqui daria 1 mais
2 elevado a 3 meios, mais 2 elevado a 1. Já que eu vou fazendo a subtração. 12 raiz de 2 menos 8. E aí vocês podem ver que, mesmo se eu jogar isso daqui para cima com 2 ao quadrado, aqui ia ficar 1 mais 2 dá 3. Ficaria 3 mais 2 elevado a 3 meios. 12 raiz de 2 menos 8. Dá para ver que chegar, acho que vai ser difícil nesse valor. Mas eu ainda vou mostrar para vocês que dá para ser resolvido. Isso daqui eu daria 4 sobre 3 mais 2 elevado a 3 meios. Eu vou racionalizar. O que é? Multiplicar pelo sinal inverso do segundo. Vamos ver no que eu ia chegar. Isso. Aí vamos ter 4 vezes 3 dá 12, menos 4 é 2 ao quadrado. 2 mais 3 meios daria 4 mais 3, 7 meios. Menos 2 elevado a 7 meios. Sobre quadrado do primeiro, que é 9, menos o quadrado do segundo, que é 2 ao cubo. O que daria? 2 elevado a 7 meios ficaria 2 a sétima raiz quadrada, sobre 9 menos 8 é 1. Isso é diferente de 12 raiz de 2 menos 8. Ou seja, esse era o mais complicado, a gente sabia que ia chegar em um certo valor que seria diferente, porque a B e a C deu certas, mas era só para provar. E lógico, de uma parte para cá eu fui resolvendo com métodos matemáticos mais complicados, para tentar chegar o mais próximo possível do resultado, certo? Então, esse é o exercício 2. Agora, eu vou para o terceiro exercício. O terceiro exercício falava o seguinte, também está difícil, mas vamos lá. A diferença de 8 elevado a 0,666 menos 9 elevado a 0,5 é igual a... Então, vou colocar aqui. Então, ele quer 8 elevado a 0,666 menos 9 elevado a 0,5. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com isso é transformar em fração. 0,666 é 2 terços. E meio é meio, 1 sobre 2. Com isso, eu consigo deixar em forma de raiz. Em forma de raiz, ficaria raiz cúbica de 8 ao quadrado, menos, e aqui, raiz quadrada, porque o 2 está por baixo, fica por fora, de 9 elevado à primeira. Então, aqui daria raiz cúbica de 64, menos raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 a gente sabe. E o 64 eu vou fatorar aqui para vocês, para mostrar que dá 4. Então, vou dividir por 2, dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, eu queria raiz cúbica. Então, eu tenho que formar trios. Aqui dá 2 e aqui dá 2. Eu já também montei uma aula para mostrar como que faria raiz cúbica rapidamente. Se vocês quiserem dar uma olhada numa das aulas, dava para fazer rápido isso. Mas, enfim, sobrou 2 vezes 2, ou seja, raiz cúbica de 64 é 4, menos raiz quadrada de 9 é 3, o que dá 4 menos 3 dá 1. Então, era a alternativa letra D, certo? E por último, agora, um quarto exercício, que também é tão extenso como o segundo. Ele fala, ao se resolver a expressão numérica, raiz cúbica de 25 vezes 10 a menos 6 vezes 0,00075 sobre 10, dividido por 5 vezes raiz cúbica de 1,5 sobre 10 a quarta, vezes 0,0 elevado a zero. O valor encontrado é... Então, eu vou colocar tudo isso aqui.
raiz cúbica de 25 vezes 10 a menos 6, entre parênteses, vezes 0,1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. 7, 5. Tudo dividido por 10. Então, tudo isso dividido por 10, fecha colchetes, dividido por, abre colchetes, 5, raiz cúbica de 1,5 sobre 10 a quarta, fecha colchetes, vezes menos 0,0010 elevado a zero. Então, vamos lá. Então, eu vou tentar começar fatorando os números. 25 é o quê? É 5 ao quadrado. Então, eu vou colocar 5 ao quadrado no lugar do 25, vezes 10 a menos 6, vezes 0,75, eu posso colocar o quê? 75, que fatorado eu vou fazer aqui do ladinho. Então, 75 fatorado dá por 3, sobra 25, vezes 5 dá 5, dividido por 5 dá 1. Então, ficou 5 ao quadrado vezes 3. Então, 75 é 5 ao quadrado vezes 3. E quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vezes 10 a menos 6, tudo dividido por 10. Fecha colchetes, dividido. Aqui é a mesma coisa. 5 já está para fora, raiz cúbica de 1,5. 1,5 eu posso pensar no 15. E o 15 fatorado é 5 vezes 3. Só que tem uma casa, então é vezes 10 a menos 1. Tudo sobre 10 a quarta. E qualquer número elevado a zero dá 1. Teria vezes 1 aqui, que não me interessa muito. Tá ok? Vamos lá, para essa parte aqui. Vou juntar os expoentes. Então, ficaria raiz cúbica, 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, fica 5 à quarta, porque eu conservo a base e somos expoentes. 10 a menos 6 com 10 a menos 6, conservo a base, 10, e junto os expoentes, menos 12. Só que eu ainda tenho um 10 aqui embaixo, então eu teria que subtrair mais um dele. Então, estava menos 12, menos 1, o que dá menos 13. E vezes 3. Tudo isso dentro da raiz cúbica. Dividido por 5 vezes raiz cúbica de 5 vezes 3 vezes 10 a menos 1 sobre 10 à quarta. Bom, aqui, ó, o 5 à quarta, ele passa 1/5 da raiz. Então, é como se eu tivesse 4 5. Se eu preciso de 3 para sair fora, 1 sai fora e sobra 1 dentro. Então, ia sobrar 3 vezes 5. Vou fechar aqui. E o 10 é a mesma coisa. Quantos que eu posso tirar para fora? Eu posso tirar 4, porque eu tenho que contar de 3 em 3. Então, 3 é 1, 6 dão 2, 9, 12. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 elevado a menos 4. E sobraria até só o 10 a menos 1 aqui dentro. Dividido por 5, tá para fora. Raiz cúbica de 3 vezes 5 vezes 10 a menos 1. Dividido essa parte por 10 à quarta. Certo? Então, agora, olha só o que acontece. Posso cancelar esses dois, ó, são idênticos. E o 10 à quarta passa multiplicando. Multiplicando quem? O 10 a menos 4 que tinha sobrado. Então, vezes 10 à quarta é igual a... Conservo a base, já que as bases são iguais, e somos expoentes. 4 menos 4 dá 0. E 10 elevado a 0 é 1. E assim a gente finaliza o exercício, que no caso seria a letra C, certo?
Então foram esses 4 exercícios que eu falei que seriam 4 exercícios mais complicados para a gente poder estar estudando as propriedades da potência. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário, sugestões, certo? Até logo!